Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia da Vênus, estamos na minguante da minguante, a Lua já tá em Câncer, que é a casa dela, e aí depois, né, amanhã ela vai para Leão, e aí no domingo, bem cedinho, se eu não me engano, ela encontra o Sol, dando, né, começando, dando início à nova alunação, a alunação de Leão. Tá certo? Então hoje é um dia que a gente tá fiapo de luz no céu, tarará, querendo descansar, querendo ficar bem na nossa. Não bastasse isso, a Lua ainda olha para Saturno de manhã, que tem essa mesma ideia, né? Saturno de alguma forma ele vai podando, ele vai cortando muito devagar, né? É tipo a Lua minguante, isso aí não tá servindo mais para você, Então é um pouco sobre isso aí o dia de hoje, sabe? Sobre a gente perceber o que não faz mais sentido, o que é hora de abrir a mão. Abrir mão, né? E parece às vezes que é alguma questão bastante emocional, tanto pela Lua estar no signo do Caranguejo, como pelo Saturno estar em Peixes. Então às vezes não é nem nada prático, a gente precisa parar com um hábito, com alimentar um tipo de sentimento. Então, vai pensando aí. Tá certo? Então, hoje é um dia pra gente ficar bem integrado com o que a gente está sentindo. E ouvir os desejos do corpo. Pode ser que o corpo peça para descansar. Obedeça. Tá certo? Eu tô aceitando encomendas para o jogo da alunação. Aí nos favoritos tem um vídeo explicando detalhes. E hoje vamos de O Meu Tarô. Um conselho para nós. Xererém. Talvez eu vá espirrar. O eremita. Nunca tinha visto esse eremita. Olha que fofo. Um eremita. Parece que acaba a luz lá na casa dele, né? E ele coloca aqui um lustre para poder continuar escrevendo. Muito bom. É uma calma, é uma paciência. Parece que ele está, na verdade, não acaba a luz, né? Parece que ele está transcrevendo alguma coisa. Depois vou olhar o livreto. O carro transcreve alguma coisa aí, ó. Sai fora depois. E o diabo? O diabo tem saído toda hora, né? Que traz muito essa ideia de o que eu tava falando antes, de hábitos que a gente às vezes está preso. Então aqui, né, se a gente for olhar o jogo pelo jogo, é um jogo que fala pra gente... A sensação que me dá é como se fosse assim, ficar bem com a gente mesmo, sabe? E fazer as coisas andarem sem perder a nossa conexão, assim, com a gente mesmo. E de alguma forma manter um certo controle, né? O diabo também é uma carta de controle. Então, assim, isso é a primeira coisa que me vem nesse jogo, assim, da gente... mesmo que a gente coloque uma velocidade nos nossos processos, que a gente não perca a conexão, né, com a nossa intimidade, porque o eremita ele vai refletindo, ele tem um caminhar bem lento, né, uma certa paciência e uma certa um certo desejo de ir devagar para que a construção seja sólida. E já o carro não, ele coloca uma velocidade, então parece que como eles estão juntos, é tipo colocar uma velocidade sem perder isso, né? Sem perder a constância do que a gente está fazendo, assim. E aqui o diabo é uma carta que tem a ver com controle, então de alguma maneira ter uma estratégia, ter um controle das coisas que a gente está fazendo, assim. Acho que esse é um primeiro conselho desse jogo. Aí, na verdade, me chama um pouco a atenção esse carro aí no meio, dá uma impressão que justamente ele tá levando as coisas do diabo, né?
e o eremita tá em outra coisa, assim. É como se a gente, às vezes, um jogo que fala de uma pressa que a gente tem e de algo como se a gente precisasse ficar mantendo alguma relação de dependência, que às vezes não é com pessoas, é com a comida, com o trabalho, com uma série de outras possibilidades, assim. E quando a gente faz isso, a gente é a pressa que faz a gente não sair desse lugar aqui. E aqui parece que a gente não olha o eremita, então que está faltando talvez como se fosse um conselho para a gente sentar, ouvir um pouco, transcrever, escrever, para a gente não deixar no automático. Aqui me dá uma sensação de uma história que está no automático e que tem a ver com o que eu estava falando no começo desse vídeo, sobre coisas às vezes que a gente tem que deixar para trás, sentimentos e tal, que são coisas que a gente se relaciona assim. Tá certo? Acho que é isso então. Um beijo, bom dia.